muita paz, pessoal. Não cometa ações não virtuosas, cometa só ações virtuosas perfeitas, subjugue a sua mente. Esses são os ensinamentos de Buda. Então, toda a doutrina, todos os ensinamentos de Buda estão compilados nessas três frases, nesses três pontos. E muito se diz sobre a questão de virtude, não virtude e subjugar a mente. Então, o que o Buda traz é a questão do Dharma. Dharma sendo não uma questão filosófica, não uma questão religiosa, mas sim um ensino, um antídoto para que a gente se livre dos estados de sofrimento. E quando a gente fala de sofrimento, é da insatisfação, das questões de incoerência, das questões que nos levam a não compreender a realidade e então sofrermos. Às vezes dores, às vezes a mudança, a perda de alguém, ou estar passando por uma situação que a gente não se sinta muito confortável. E aquela outra questão de não ter controle sobre as coisas, de não saber quando a gente vai ficar doente, quando a gente não vai ficar doente. Então, uh, as ações, a mente é onde acontecem esses estados de felicidade e esses estados de tristeza, esses estados de onde a gente consegue realmente sentir isso. E por isso o Dharma ele vai muito mais se relacionar com as questões mentais do que necessariamente com as questões externas. Então, transformando a nossa mente, a gente vai conseguir transformar as questões externas. Mas o que isso quer dizer? Que subjugar a mente, ela vem, né, depois das questões de não fazer ações não virtuosas, cometer somente ações virtuosas perfeitas, e aí sim vem a questão de subjugar a mente. Então, para ter sucesso na mente, a gente trabalha nos campos da virtude e da evitar não fazer ações não virtuosas. E aqui, diferente de ser uma questão de moralidade, é muito mais uma questão de causa e efeito. Então, por exemplo, assim, se a gente rouba uma outra pessoa, o nosso estado mental, por mais que a gente possa vir a ter um prazer momentâneo, é algo que às vezes vão entrar com um processo, às vezes vão entrar com uma investigação, e nossa própria mente ela fica turbulenta porque a gente fica preocupado. Será que alguém sabe? Será que alguém não sabe? Então, não é que o ato seja moralmente errado, é porque a gente percebe que isso gera uma aflição mental. Então, ações virtuosas e não virtuosas, muito além de estarem relacionadas com questões simplesmente por uma fé cega ou porque alguém disse que não era errado, é uma questão de investigação. E se começa ali falando sobre não performe ações negativas. Então, não performar ações negativas é se abster de fazer questões que geram sofrimento aos outros. E aqui se subdivide em 10 ações. 3 ações do corpo, que são ações de não matar, o que significa não matar um ser humano, né, evitar matar outros animais, outros seres, mas o que é muito difícil, porque simplesmente por a gente caminhar numa grama, se a gente andar de carro, os transportes dos nossos legumes, a alimentação que a maioria de nós tem de alimentação de carne, tudo isso faz com que a gente mate os seres. Então a gente procura evitar é, cometer ações não negativas o máximo que a gente puder. E, em suma, a gente procura não matar outros seres, né? Não se envolver diretamente na morte de outros seres. E aí, cada um na sua capacidade, o melhor que pode, vai tentando não matar outros seres. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não pegar o que não foi dado, que é a questão de não roubar, mas não só isso, é também não pegar alguma coisa que não foi dado, porque a gente viu, a gente se apropria disso. A terceira é não ter ações sexuais que não sejam uma conduta sexuais, que é principalmente não trair, né? Não trair, se você tem uma questão com uma parceira ou outra pessoa tem um parceiro, a gente não se engajar nisso. E aí alguns textos entram em outras questões, né? E
muito se discute, mas é principalmente a questão da confiança, de não trair a confiança e de desejar a mulher do próximo, né? Você tem uma pessoa e você fica desejando, ou a pessoa tem um parceiro e você deseja, o que leva até os problemas, a maioria dos problemas que se passam, que é a questão da traição, que traz muito sofrimento para si e para os demais. Depois a questão de não mentir, que são os 4 da fala, não mentir, não ter palavra divisiva, então não fazer dois amigos se afastarem, né? Não ficar falando mal dos outros. É a questão de não falar com palavras que firam as outras pessoas. Então a gente pode ser firme, mas não falar alguma coisa que vai ferir, ter a consciência do que está falando. Então às vezes precisa ser firme, mas falar isso de uma forma cortês, de uma forma ética, podendo ser muito energético, mas tentar da melhor forma que se puder fazer isso. E a terceira é não fofocar, né? Não ficar falando sobre o tempo, não ficar falando sobre coisas que não levam a lugar nenhum. Né? Eu fico falando com meu amigo que às vezes os comentaristas de futebol ficam uma semana falando sobre o mesmo lance. Né? Então, são coisas que você fica falando, fica falando e fica falando, coisas que não vão mudar em nada aquilo, mas que se comentam uma vez, ok, mas fica uma semana sempre comentando sobre a mesma coisa, o que não leva a lugar nenhum, o que faz a gente perder o nosso tempo, né? E principalmente a nossa preciosidade da vida. E depois os 3 da mentes, que estão relacionados com o apego, que é a questão do desejo. Então, não ter muitos desejos, não desejar, né, coisas que a gente não pode ter porque o outro tem, que também entra na questão dos ciúmes, na questão de realmente você querer, de avareza, de a gente vê o outro bem e não quer que o outro esteja. Então essas são questões muito difíceis, mas que a gente vai tentando do melhor que a gente pode não agir. Então, a questão de não querer mal, né, que está ligado ao ódio, aversão. Então, pensamentos que se eles viessem à tona, eles seriam, que aquela pessoa morra. Se esse pensamento vir à tona, isso é uma coisa que vai gerar sofrimento para si, para os demais, para todos os seres. E por fim, a questão da ignorância, de não compreender a realidade. Então, buscar da melhor forma entender o karma, entender o que são as virtuosas e não virtuosas, né? Como subjugar nossa mente. Então, essas são ações, uma ação não virtuosa é sustentar isso, não buscar esclarecimento. Então, essas seriam as 10 ações não virtuosas. Então, que a gente deve se abster de fazê-las. E aí, a gente entra na questão virtuosa, que é a questão que hoje eu julgo como questões de ajudar os próximos. Então, são o contrário das 10 ações, né, das 10 não ações virtuosas, né, que é salvar a vida de pessoas, e oferecer coisas para o outro, dar comida, dar o dharma, oferecer as coisas para as outras pessoas, né, ser fiel e manter a sua conduta sexual de uma forma que seja boa para todas as pessoas, né, falar a verdade, falar bem dos outros, né, exaltar as qualidades das outras pessoas. A gente vai pensar também em falar de coisas que são produtivas, coisas que realmente tenham valia, falar de uma forma ética, de uma forma boa com as pessoas, aprender a falar, né, como esse movimento que tem da comunicação não violenta, a questão de, se regozijar quando outra pessoa ganha, ou a outra pessoa consegue um cargo que a gente queria, poxa, que legal que essa pessoa conseguiu, então se alegrar pelo mérito das outras pessoas, né, ter pensamentos bons, poxa, que aquela pessoa consiga viver mais, que ela consiga encontrar o Dharma, que ela consiga, né, bons pensamentos, e por fim, se esforçar para ter sabedoria, para encontrar o discernimento, para ter visões corretas, para sair da ignorância, sair da insatisfação. Então, isso seria performar ações virtuosas. Porque performando ações, evitando ações não virtuosas, né, a gente purifica, a gente não cria causas para o sofrimento. Performando ações virtuosas, a gente cria potencial para as coisas boas, para o nosso bom coração, né? A gente vai ajudando isso. E subjugando, dessa forma, a gente cria esse
essa questão mental, essas tendências mentais que fazem com que, quando um problema surge, eu consiga lidar com ele. Então eu subjugo minha mente, por quê? Porque as minhas atitudes, elas estão em conformidade. Então elas têm uma coerência. E assim eu vou conseguindo entender a realidade conforme as experiências que eu vou tendo. E assim eu vou subjugando a mente, entendendo a realidade. E a partir disso, dando realmente é, conquistando a paz e ao mesmo tempo a gente já se envolveu, por mais que seja uma coisa interna, a gente já se envolveu num ambiente que permite isso. E isso que eu tô falando, essas ações, que não sou eu que tô falando, na verdade, que foi as instruções do Buda, e a gente pode checar na nossa vida, e isso é o mais importante, é o que ver se isso que eu falei tem valia, ver se o que o Buda explicou tem valia. Quando a gente coloca na prática, a gente vê que realmente, mesmo que a gente faça pequenas coisas, mesmo que seja a gente escolha uma, né? Não, eu não vou matar, eu vou evitar, eu vou olhar mais as formiguinhas no chão, né? Eu vou olhar o que eu estou me alimentando, ou eu vou tentar, né, não trair, não, nunca vou trair, vou tentar ao seu máximo não desejar a mulher do próximo, sabe? Tentar fazer isso e a gente vê que isso tem uma grande diferença e a mente, ela fica mais em paz. Então, se a gente busca ser feliz, se a gente busca estar em paz, a gente precisa começar a pensar sobre ações virtuosas, não virtuosas, saindo da questão moral, saindo de uma fé, né? A fé ajuda, ela nos molda, mas a gente precisa questionar, olhar, testar e ver pela nossa própria experiência. É assim que a gente vai subjugando a mente, criando essa paz interna, para que dessa forma também a paz esteja ao redor de nós e a gente vá progredindo no caminho. Ainda existe a questão de purificação, né? Na questão de não performar ações não virtuosas, a gente purifica aquelas que a gente fez errado e se compromete a não fazer elas depois. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou fazer. Então, que essas palavras possam ser de alguma valia para alguns de vocês. Isso é muito bom para minha própria mente, então, se for bom, benéfico para algum de vocês, que assim seja. Então, que a compaixão, a amorosidade possam crescer cada vez mais e aquela que já cresceu possa nunca diminuir. Que a sabedoria que já existe possa nunca diminuir e aquela que já existe possa sempre aumentar mais e mais. Muita paz e até a próxima.